Olá pessoal, vamos para mais um estudo do Evangelho no Lar. Estamos aqui hoje já no capítulo 26, estamos estudando Dai de graça o que de graça recebestes. Aqui está, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E hoje vamos estudar o subtópico mediunidade gratuita. Então o Evangelho de hoje vai ser sobre a mediunidade. Mas é claro que a gente tira interpretações para as outras áreas da vida, né, que também são dons e talentos que recebemos e que podemos doar para o bem da pessoa, para o bem da sociedade, para o nosso crescimento também. Então, vamos aqui, mediunidade gratuita. Estou aqui com meu copo d'água para ser fluidificado. Que nesses momentos em que a gente coloca o pensamento no bem, sempre aparecem os bons espíritos para nos ajudar, sempre. Então vamos aqui. Os médiuns atuais. Pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Isso a gente já sabe, todos os apóstolos e Jesus Cristo tinham mediunidade, uma facilidade mediúnica. Igualmente, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, o que a gente vê aqui é que muitos trabalhos mediúnicos, seja psicografias, psicofonias, curas, não são trabalhos executados pelo próprio médium, não são de autoria, é isso que ele quer dizer. Então são coisas que vêm para ele ser intermediador, né? Que é o significado da palavra médium. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Pranteio significa derramo lágrimas, choro por aquela pessoa, né? Então ele está dizendo que não por falta de dinheiro as pessoas vão ficar sem o consolo, sem o apoio espiritual, não. Porque as coisas de Deus não dependem de dinheiro, não são vendidas. Então, sendo a mediunidade, o trabalho dos centros espíritas, os trabalhos espirituais de todas as religiões, sendo iluminação divina, vindo do alto, tem que ser distribuído gratuitamente. Não é só a questão da mediunidade, é todo dom, né? E por menos que a pessoa tenha a facilidade mediúnica, ele sempre está sendo intuído, sempre está sendo ajudado. E isso tem que ser distribuído gratuitamente. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, até aqui ficou muito claro, né, que a mediunidade é uma característica orgânica, né? Ela é orgânica e ela deve ser usada para a iluminação de todos, deve ser usada para o bem. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Está vendo aqui? Está dizendo quem entende de mediunidade, quem já estudou e sabe bem que os bons espíritos, os espíritos benfazejos, os trabalhadores do Cristo, se afastam quando vê interesse egoísta no trabalho. Quando eles sentem que a energia daquele trabalho, o objetivo, não está focado na fraternidade, no bem, no altruísmo, eles se afastam. O simples bom senso repele semelhante ideia.
Claro que os bons espíritos, aqueles que já são mais maduros do que nós, né? E essa maturidade sendo demonstrada em inteligência e amor, esses espíritos não vão ajudar a quem não tem o verdadeiro interesse da mensagem do Cristo. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Então, o trabalho pode evocar os espíritos benfazejos, né, com a intenção de pedir dinheiro, como falou aqui, de facilitar a vida material. E podem até alguns espíritos se apresentarem dizendo que é Dr. Bezerra, que é Joana de Ângeles e que é algum outro trabalhador de qualquer casa espírita, mas aqui ele está perguntando, quem poderia garantir a sinceridade? Quem sabe se ele é mesmo? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre ocorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Então terão sempre a pose, né, de que seja espírito superior respondendo a tudo, mas sem compromisso com a verdade, com um bom resultado. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Então, tem essa simpatia, que significa aqui sintonia dos médiuns com os espíritos. Então, vai muito da vida moral do médium, a sintonia que ele vai ter com os espíritos. E a verdadeira intenção, os pensamentos e os sentimentos que ele está colocando naquele trabalho. Isso é que ele está colocando com essa palavra aqui de simpatia. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E os espíritos sabem perceber isso, porque os nossos pensamentos aparecem para eles como imagens, como forma-pensamento, e os nossos sentimentos são vibrações, e para eles é muito fácil perceber a verdade das intenções. E isso aqui eu interpreto que não seja só para os médiuns. Os médiuns ostensivos não são só para os médiuns de trabalho, mas para todos nós, né? Porque sabemos que todos nós somos médiuns à medida em que intermediamos através do pensamento, da intuição, né, os espíritos. Então, para qualquer tipo de trabalho, não só da mediunidade, em que você vai colocar ali os seus talentos, as suas capacidades, eles devem ser feitos gratuitamente. Principalmente se ele é feito em nome da caridade, se ele é feito em nome de Jesus, não deve ser cobrado nada. Nós vamos deixar aqui, esse subtema não terminou, fizemos a metade. A outra metade vai ficar para o próximo evangelho. Pedimos aos bons espíritos que fluidifiquem as águas sobre as mesas. Limpe o ambiente do lar em que a pessoa estiver fazendo o evangelho através desse vídeo. E oriente os irmãos que sempre estão circulando na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, por algum motivo. E que se o motivo não for um motivo positivo, que eles sejam orientados e conduzidos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo.